O rompimento de uma união conjugal pode representar, em alguns casos, um processo doloroso, principalmente para os filhos. A lei garante a eles o direito ao sustento e à educação, através do pagamento de pensão. Sobre o tema, conversamos com um especialista em direito de família e você acompanha a partir de agora. Quando o casal se separa, os filhos têm direito à pensão alimentícia. E aí são comuns as dúvidas. Quem deve pagar, quanto deve pagar e até quando se deve pagar. Aqui no Judiciário de Sergipe, só no ano de 2016, tramitaram quase 7.000 processos relacionados ao tema. De acordo com a presidente em Sergipe do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o tema é difícil porque envolve sentimentos. Na realidade, a lei, ela, baseada no direito de família, existe um princípio que é o princípio da solidariedade familiar. Ela deve permear as relações familiares. Então, baseado nisso, os parentes, eles devem uns aos outros prestar alimentos. É claro que a legislação, ela estabelece uma definição de que seriam esses parentes. Então, os pais, de uma forma geral, que exercem sobre os filhos menores o exercício do poder familiar, para eles há uma atribuição decorrente da lei, que uma das obrigações decorrentes do poder familiar é a manutenção desse filho, porque ele não tem condições de se manter, né, sozinho. Então, em razão disso, é necessário que os pais exerçam esse encargo, esta obrigação. Então, de uma forma geral, é obrigatório, é uma obrigação objetiva dos pais em relação aos filhos menores. Pode até acontecer dos filhos maiores também necessitarem desses alimentos. E aí a lei estabelece também para o objetivo de educação essa imposição legal da prestação de alimentos. Entre os cônjuges também é possível, ex-companheiros e ex-cônjuges, né? É claro que isso não vai fomentar que a pessoa fique numa situação de tirar proveito do outro. Então, isso é estabelecido de uma forma provisória, já que uma vez essa pessoa ela não tenha condições realmente temporariamente de se manter, e para que ela venha adquirir essas condições, isso será estabelecido ou através de acordo ou através de decisão judicial, será estabelecido um tempo para que haja essa manutenção. Nossa equipe também questionou se existe uma porcentagem padrão para o valor da pensão quando o responsável tem salário fixo. A lei não estabelece um valor, né? A lei ela estabelece parâmetros, ou seja, há uma ideia do binômio, necessidade e possibilidade, ou até um trinômio, binômio, necessidade, possibilidade e proporcionalidade. Então, na realidade, é o caso concreto quem vai dizer, vai estabelecer, o juiz vai avaliar essa necessidade, né, de quem pede, de quem pleiteia, quanto essa pessoa precisa para se manter, e a possibilidade de quem vai prestar esses alimentos, de quanto ele poderia pagar. E a proporcionalidade seria exatamente nessa, avaliando, porque o dever não é só de um dos pais, o dever é de ambos. Né? Então, o poder familiar impõe aos pais o dever de prestar alimentos, de manter, né, assistência material. Então, esse pai ele deve arcar com essa responsabilidade, tanto o pai como a mãe. Mas, às vezes, um tem mais condições do que o outro. Né? Então, você não vai impor meio a meio, se não há as mesmas condições. Então, isso vai ser, no caso concreto, que vai ser apurado essa possibilidade, né? E a proporcionalidade desse percentual. E se o casal resolve voltar a morar juntos, a pensão é revista? Bom, a pensão alimentícia ela não pode ser de imediato, né? Automaticamente ela não é suspensa. Se o juiz fixou uma pensão alimentícia, só uma contraordem pode ser, né, na realidade, poderá revogar essa atribuição desses alimentos. Então, é claro que se eles estiverem juntos, podem, em comum acordo, um não vai cobrar do outro se o outro estiver efetivamente prestando esses alimentos, seja de forma in natura, né? Mas, de qualquer maneira, esta obrigação, para ser modificada, alterada, deverá ingressar com uma ação judicial, porque ele estará prestando, só que como será que ocorrerá essa prestação de alimentos? Então, isso vai decorrer de uma situação concreta, porque, na realidade, os alimentos eles são irrenunciáveis. Então, não cabe, por exemplo, a mãe renunciar aos alimentos que o filho tem o direito. Então, isso, no caso concreto, é que vai ser verificado. Eles
estando junto novamente, é claro que ele estará prestando esse sustento. Mas se ele não prestar, ainda que morando junto, a manutenção desses alimentos. Para haver alteração, é necessário ingressar com a ação judicial. 18 anos ou 24 anos. Até que idade o filho tem direito a receber pensão? Filho menor de idade, ou seja, menos que 18 anos, existe um dever absoluto, objetivo dos pais prestarem esses alimentos. Então, isso é inquestionável. Mas acima de 18 anos é possível um filho pretender do pai os alimentos? Sim, é possível. Porque a lei estabelece também que a finalidade dos alimentos, né, também deve atender aos interesses da educação. Então, se tem um filho na universidade e que está cursando e que, portanto, ele ainda há uma preferência de concluir os seus estudos, cabe ao pai ainda assim assumir esses encargos, né? Então, a lei ela não fixa essa idade, mas ela fala destinados à educação. Mas a doutrina e a jurisprudência ele tem estabelecido que até os 24 anos haveria essa obrigação da manutenção, para que o filho não fique eternamente estudando, né? E aí venha a só buscar esses alimentos. Então, isso é baseado na jurisprudência que tem esse entendimento. Mas de forma, digamos que, baseada no princípio da solidariedade, excepcionalmente poderia se permitir pleitear, dentro de outras condições, que também se pretenda. E mesmo completando a idade, ou seja, ou 18 anos ou 24 anos, como eu já disse anteriormente, não suspende automaticamente o dever de prestar alimentos. É necessário ingressar com ação na Justiça para extinguir a obrigação. A doutora Cássia também nos explicou sobre o aspecto mais famoso da lei, que é a prisão pela falta de pagamento. No momento em que ele fica em mora, ele já deixou de pagar o primeiro mês, já é possível ingressar com ação de execução de alimentos. Ou seja, aqueles alimentos que estão lá fixados em sentença, você pode já de forma de pronto já exigir o cumprimento daquela obrigação de imediato. Não há ideia equivocada de que é necessário esperar 3 meses. Na realidade, a prisão só cabe em relação aos últimos 3 meses, né? Então, ele é devedor, então ele tá sem pagar 1 ano alimentos. E aí o juiz dá uma ordem judicial, manda, né, uma intimação, uma citação para ele, para que ele pague o valor em 3 dias, diga se já pagou, comprove se já pagou ou apresente uma justificativa para o não pagamento. Então, essa medida, sob pena de prisão, essa medida de prisão, ela não cabe para 1 ano, ela só cabe para os 3 meses, que possibilita, porque se uma pessoa está 1 ano sem pagar, muitas vezes são várias as situações que efetivamente pode até ter impedido, né? Uma condição financeira, um desemprego, pode realmente ter impedido. Então, os últimos 3 meses é o valor do qual a pessoa teria condições de ir em busca para poder saldar a sua dívida. E o valor remanescente dos outros meses, até porque a pessoa, se ela está 1 ano sem receber alimentos, ela vem se mantendo de alguma forma. E aí ela vai buscar por outros caminhos, por outras vias, por outros meios, né, coercitivos também, penhora de bens e tal, receber aquele valor. Então, os 3 últimos meses é que impõe esta prisão, certo? Mas e a justificativa? A pessoa pode dizer, eu estou sem condições, eu estou apertado, as condições financeiras, isso é justificativa? Não. Então, ele tem que realmente convencer o juiz de que ele estava impossibilitado de quitar aqueles alimentos. Ela também respondeu se, além da pensão alimentícia, o tutor pode solicitar o pagamento de outras despesas, como mensalidade escolar, uniforme, transporte, passeios e convênio médico. Na realidade, quando o juiz ele fixa o valor, ele já pondera todas as necessidades. Então, quais são as necessidades do alimentando? Então, ele vai analisar a necessidade relativa à educação, à alimentação, transporte escolar,
plano de saúde. Então, é feito um levantamento de todas as necessidades e o valor que seria suficiente para suportar, né, para assegurar todas essas necessidades. Então, isso é calculado. Aí, nos termos da sentença, é que vai verificar se, além deste valor, se esse valor ele está contemplando tudo isso ou se ele vai ter que dar in natura, ou seja, ele teria que dar, fora este valor, algo mais. Então, na realidade, é a sentença quem vai determinar como será pago. E se o filho for de companheiros diferentes, o valor da pensão deve ser o mesmo para cada criança? A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 227, né, da Constituição, estabelece a igualdade de direitos. Todos os filhos, independentemente se é adotivo, se é um filho biológico, adotivo, seja lá a origem dessa filiação, não há que se fazer distinção. Porém, a gente está falando de uma igualdade formal. A gente está falando que todos os filhos formalmente são iguais, mas na realidade a gente falou que para o juiz fixar os alimentos, a gente está falando em necessidade. Isso quer dizer que um filho pode ter uma pensão alimentícia diferente, distinta do outro? Pode, se a necessidade for diferente. Por exemplo, você tem 2 filhos, um filho tem uma demanda especial em razão de ter uma doença, de ter uma necessidade em razão de um leite especial, né? Tratamento médico. A necessidade dele é diferente do outro filho. Pode ser um valor de pensão alimentícia diferente? Pode, porque a necessidade dele é superior à do outro. Então, isso vai ser avaliado dentro de um caso concreto, é que o juiz vai aquilatar qual seria essa necessidade. E se o responsável perder o emprego? Ficar desempregado por si só não exclui a responsabilidade de prestar alimentos. Porque se eu fico desempregada, de qualquer maneira eu não vou morrer de fome. Eu vou ter que me virar para poder me sustentar, né? Então, da mesma forma, o filho não vai esperar que você tenha um emprego para aguardar esses alimentos. Alguém vai ter que suportar aquele momento. E esse pai vai ter que se virar também para sustentar o filho, porque a obrigação é dele, pai ou mãe, né? Então, nesse caso, o que esse devedor de alimentos pode e deve fazer é ingressar com a ação de revisão de pensão alimentícia. Ou seja, o juiz, ao fixar os alimentos, ele analisa a sua realidade hoje. O quanto você pode pagar hoje, mas isso muda. Então, a pensão alimentícia, ela não faz coisa julgada material. Isso pode ser revisto a qualquer tempo. Então, o que ele tem que fazer? Ingressar com a ação, pedindo modificação do valor para reduzir essa pensão. Pelo menos, ainda que temporariamente, né? Provisoriamente, até que ele venha ter novamente as condições que anteriormente ele tinha e que possa aumentar esse valor. A pensão pode ser obrigação dos avós? Como o artigo 1694 estabelece, essa obrigação é entre os parentes. E o princípio da solidariedade é uma solidariedade familiar. Os avós podem sim, subsidiariamente, vir a responder, né, na ausência. Então, um pai é falecido, um pai está enfermo, incapacitado, impossibilitado de trabalhar. Os avós, sim, poderão suportar esse dever de prestar alimentos. Mas lembram, ele só pode vir a ser convocado a prestar esses alimentos na ausência ou na impossibilidade dos genitores, porque há essa ordem, né? Primeiro chama os pais, na ausência deles ou na impossibilidade desses genitores, aí chama-se os avós ou os bisavós. Então há essa necessidade de primeiro chamar aquele que tem a obrigação em primeiro lugar. Depois do intervalo, você sabe o que significa o termo despacho? O Sergipe Justiça volta já.